O grande buraco do Conselho Galáctico se estendia por quase 1,5 km em todas as direções. Seu teto subia tão alto que às vezes se formavam nuvens abaixo dele. Hoje, representantes de mais de 200 espécies ocupavam os bancos curvos que circundavam a plataforma central de palestras. O tema da discussão atraiu uma multidão incomumente grande. O embaixador Virite, do domínio Quessiano, estava no centro, seu corpo escamoso brilhando sob a luz artificial do sol que penetrava através da cúpula de cristal acima. Ele segurava um tablet de dados na mão com garras, mas não precisava olhar para ele. Ele havia memorizado todas as informações que continha. Colegas do conselho, ele começou a transmitir sua voz com facilidade pela acústica perfeita da câmara. Venho diante de vocês hoje para discutir as espécies conhecidas como humanidade. Um murmúrio percorreu os delegados reunidos. Todo mundo sabia sobre os humanos. Eles se juntaram à comunidade galáctica há 3 décadas, e nesse período, tornaram-se uma espécie de piada entre as espécies mais antigas. Durante 30 anos padrão, observamos esta espécie com grande interesse, continuou Virite. Estudamos o seu comportamento, analisamos as suas respostas aos conflitos e chegamos a uma conclusão que acredito que muitos de vós já suspeitam. Ele fez uma pausa para causar efeito, aproveitando a atenção de tantos seres poderosos. Os humanos são covardes. O murmúrio ficou mais alto. Alguns delegados concordaram com a cabeça. Outros se inclinaram para a frente com interesse. Alguns se moviam desconfortavelmente em seus assentos. Considere as evidências, disse Virite. Ele começou a andar lentamente pela plataforma. Quando o coletivo TES exigiu tributos de suas colônias exteriores, o que a humanidade fez? Eles pagaram. Sem hesitação. Sem negociação. Eles simplesmente pagaram tudo o que foi pedido. Quando os Valgan reivindicaram 3 de suas estações de mineração no setor Kepler, o que a humanidade fez? Eles recuaram. Abandonaram o seu próprio povo e os seus próprios recursos em vez de lutar por eles. Quando o meu próprio domínio insultou o seu embaixador na Cimeira do Comércio no ano passado, o que fez a humanidade? Eles pediram desculpas. Eles nos pediram desculpas por causar ofensa. Virite parou de andar e encarou o conselho diretamente. Este não é o comportamento de uma espécie digna de respeito. Este é o comportamento de presas que conhecem seu lugar na ordem natural. Dos bancos superiores, uma voz fina cortou os crescentes sons de concordância. Você está cometendo um erro perigoso. A câmara ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o orador. Ele era Katoro, um membro do antigo historiador expulso do planeta Mamoire. Sua espécie se dedicou a registrar e preservar as histórias de todas as civilizações da galáxia. Ele era muito velho, mesmo para os padrões de seu povo longevo. O homenageado historiador fala, disse Virite. Sua vez é respeitosa, mas desdenhosa. Que sabedoria ele oferece? Katoro levantou-se lentamente da cadeira. Seu corpo era frágil, mas seus olhos permaneciam afiados. Estudei registros históricos humanos, disse ele. O que você interpreta como covardia é algo totalmente diferente, algo que você não entende. E o que poderia ser isso? Virite perguntou. Medo, Ketru disse simplesmente, mas não medo de nós. Medo de si mesmos. Vários delegados riram. Virite sorriu, mostrando fileiras de dentes pontiagudos. O historiador sugere que os humanos temem mais a si mesmos do que ao poderoso domínio. Talvez a idade tenha finalmente reivindicado a sua razão. Mais risadas se seguiram. Ketru permaneceu de pé, indiferente à zombaria. Seu mundo natal nunca foi unificado sob um único governo por muito tempo. Ele continuou. Sua história está repleta de conflitos internos. Guerras entre suas próprias nações. Seus próprios povos. Eles passaram mais tempo lutando entre si do que contra qualquer inimigo externo. Isso prova meu ponto de vista, disse Virite. Eles são uma espécie fraturada. Fracos, divididos, incapazes de apresentar uma frente unida contra qualquer ameaça real. Não, disse Katori com firmeza. Isso prova o meu. Eles sabem do que são capazes.
Eles viram o que acontece quando abraçam sua natureza violenta. E eles passaram gerações tentando contê-lo. O velho historiador olhou ao redor da câmara, encontrando os olhares de tantos delegados quanto pôde. O seu pacifismo não é fraqueza. É uma escolha. Uma escolha deliberada e consciente feita por uma espécie que compreende a escuridão dentro de si. Eles evitam conflitos. Não porque não possam lutar, mas porque sabem o que acontece quando fazem. Virite acenou com uma garra desdenhosa. Contos de fadas. As divagações de um velho estudioso que passou muito tempo lendo textos antigos. Os fatos falam claramente. Os humanos fogem de todos os desafios. Eles se curvam a todas as demandas. Eles estão maduros para a conquista. Ele se virou para se dirigir a todo o conselho. Proponho que o domínio se expanda para o território humano. Anexaremos as suas colônias fronteiriças. Nós pegaremos seus recursos. E eles não farão nada para nos impedir. Porque eles são incapazes de resistir. A votação foi realizada imediatamente. Foi aprovado por esmagadora maioria. Apenas um punhado de delegados votou contra. E 14 estava entre eles. À medida que a Câmara se esvaziava, o velho historiador permaneceu sentado, olhando para a plataforma agora vazia abaixo. Tolos! Ele sussurrou para si mesmo. Eles não têm ideia do que estão prestes a despertar. Há milhares de anos-luz de distância. Em uma instalação segura enterrada nas profundezas das montanhas da Terra. O diretor Shen, da Iniciativa de Defesa Humana Unida, assistiu à sessão do Conselho em uma tela grande. A alimentação veio de sistemas de vigilância que nenhuma espécie exótica sabia que existiam. A humanidade esteve observando e ouvindo desde o seu primeiro contato com a civilização galáctica. Ao seu redor, uma dúzia de analistas trabalhavam em suas estações monitorando as comunicações através de uma centena de canais diferentes. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do equipamento e pelo clique ocasional das teclas. Eles votaram sim, relatou um dos analistas, embora Shen já tivesse visto o resultado. Eu sei, ela disse calmamente, deveríamos iniciar protocolos de evacuação para as colônias fronteiriças? Shen não respondeu imediatamente. Ela observou a tela enquanto os delegados alienígenas saíam do grande salão, conversando entre si, já afastando a humanidade dos seus pensamentos. Não, ela finalmente disse, comece o protocolo 7. Os analistas se viraram para olhar para ela, seu rosto mostrava surpresa. Depois compreensão, depois algo que poderia ter sido medo. Tem certeza, diretor? Depois de iniciarmos esse processo, não há como voltar atrás. A expressão de Shen não mudou. Seus olhos permaneceram fixos na tela, na câmara vazia onde os líderes das galáxias acabavam de decidir o destino da humanidade sem entender nada sobre eles. Eles acham que tememos a guerra, ela disse suavemente. Acham que fugimos do conflito porque somos fracos, porque temos medo deles. Ela finalmente se afastou da tela, eles estão prestes a descobrir a verdade. Não tememos a guerra, tememos aquilo em que a guerra nos transforma. Passamos 30 anos construindo relacionamentos, fazendo tratados, evitando conflitos, não porque não pudéssemos lutar, mas porque escolhemos não fazê-lo. Ela caminhou em direção à porta e então fez uma pausa. Eles tiraram-nos essa escolha e agora verão o que a humanidade realmente é quando pararmos de nos conter. A porta se fechou atrás dela, na tela a câmara vazia do conselho permaneceu silenciosa e imóvel, inconsciente da tempestade que estava prestes a estourar pela galáxia. A frota do domínio chegou a Nova Valência em uma manhã ensolarada de terça-feira. 40 navios de guerra abandonaram uma viagem mais rápida que a leve e tomaram posição ao redor do pequeno mundo colônia. Seus sistemas de armas zumbiam com energia mal contida. Seus comandantes esperaram ansiosamente pelo início da ordem. O almirante Chris estava na ponte de sua nau capitânia, observando o planeta azul e verde girar lentamente abaixo. Era um mundo lindo, rico em recursos e perfeitamente posicionado para a expansão do domínio e, de acordo com todos os relatórios de inteligência, cairia sem luta. Abra um canal para a colônia, ordenou ele.
O oficial de comunicação trabalhou rapidamente. Em poucos instantes, um rosto humano apareceu na tela principal. Tela. Pertencia à governadora Sarah Shen, uma mulher de meia idade com olhos cansados e grisalhos, com mechas nos cabelos escuros. Este é o almirante Kryz do domínio Keshen, anunciou ele. Por ordem do Conselho Galáctico, este mundo está agora sob a jurisdição do domínio. Você se renderá imediatamente e se preparará para uma transferência pacífica de autoridade. A mulher humana olhou para ele por um longo momento. Ela não pareceu surpresa. Ela não parecia com medo. Ela simplesmente olhou, resignada. Almirante, disse ela calmamente, solicitamos 3 dias para evacuar a nossa população civil. Temos idosos, crianças e pacientes médicos que precisam de tempo para serem transportados com segurança. Kryz quase riu. Isto foi exatamente o que os relatórios de inteligência previram. Os humanos sempre pediram tempo. Procuravam sempre formas de atrasar, de evitar, de escapar. Eles nunca brigaram. Você pode ter seus 3 dias, ele disse generosamente. Use-os com sabedoria quando terminarem. Este mundo pertence ao domínio. A tela escureceu. Kryz virou-se para seus oficiais com um sorriso. Veja, eles nem sequer tentam resistir. Esta será a conquista mais fácil da história do domínio. Durante 3 dias, a frota do domínio assistiu enquanto as naves de evacuação subiam da superfície do planeta. Centenas de embarcações transportaram civis para longe de Nova Valência, em direção aos territórios humanos interiores. Kryz monitorou o tráfego com diversão porque os humanos estavam correndo, assim como todos disseram que fariam. No 3º dia, seu oficial sensor relatou algo estranho. Almirante, os nossos exames mostram que a população da colônia não diminuiu significativamente. Apesar dos navios de evacuação, o mesmo número de pessoas permanece na superfície. Kryz franziu a testa. Isso é impossível. Vimos milhares de navios partirem. Sim, senhor, mas de alguma forma a população permanece estável. É como se novas pessoas chegassem para substituir as que partiram. Isso foi inesperado, mas Kryz descartou isso como um erro técnico. As varreduras provavelmente estavam funcionando mal. Ou talvez os humanos estivessem simplesmente desorganizados demais para administrar adequadamente sua própria evacuação. Os 3 dias estão completos, anunciou. Comece a operação de pouso. As tropas do domínio desceram em ondas sobre Nova Valência. Milhares de soldados e armaduras pesadas caíram de navios de transporte, esperando enfrentar civis aterrorizados e, na melhor das hipóteses, resistência simbólica. O que eles encontraram mudou tudo que o domínio pensava que sabia sobre a humanidade. A primeira onda chegou ao distrito agrícola, região de fazendas e instalações de processamento. Os soldados avançaram em formação padrão. Armas prontas, mas ânimo elevado. Isto não foi guerra. Isto era ocupação. Não havia nada a temer desses humanos covardes. O primeiro tiro veio de um silo de grãos a 300 metros de distância. Atingiu o soldado líder no espaço entre o capacete e a placa torácica, matando-o instantaneamente antes que seu corpo atingisse o chão. Mais tiros soaram de todas as direções. Os agricultores que cuidavam das colheitas momentos antes agora empunhavam armas com facilidade e prática. Homens e mulheres que pareciam simples trabalhadores moviam-se com a precisão de soldados treinados. Em poucos minutos, toda a primeira onda foi imobilizada, causando baixas de inimigos que eles não podiam ver. Este é o comandante Tete, uma voz em pânico relatou pelo canal de comunicação. Estamos sob fogo pesado. Repito, fogo pesado. Os humanos estão revidando. Repito, os humanos estão revidando. Kryz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele ordenou que mais tropas subissem à superfície. Depois mais ainda. Cada distrito contou a mesma história. Os professores tornaram-se atiradores de elite, derrubando soldados pelas janelas das salas de aula. Os lojistas transformaram suas lojas em fortalezas, lutando por trás de barricadas de móveis e prateleiras. Crianças guiaram os combatentes da resistência através de túneis secretos que cobriam toda a colônia.
Até os mais velhos aderiram à luta, utilizando seu conhecimento da terra para montar armadilhas e emboscadas. As forças do domínio avançaram, mas pagaram cada metro com sangue. Os defensores humanos fizeram não se render. Eles não recuaram. Eles lutaram até que suas armas estivessem vazias. Depois lutaram com facas e ferramentas e com as próprias mãos. Eles lutaram com uma fúria que os soldados do domínio nunca tinham visto antes, nem de nenhuma espécie da galáxia. O que está acontecendo? Exigiu Kryes. Supõe-se que sejam covardes, agricultores, civis. Por que eles estão brigando assim? Ninguém poderia responder-lhe. Demorou 3 semanas para garantir o New Valência. O domínio esperava 3 horas. No final, eles haviam perdido 20 vezes o número de soldados planejados. Unidades inteiras foram destruídas. Veteranos que lutaram em uma dúzia de campanhas disseram que nunca tinham experimentado nada parecido. Kryes estava nas ruínas da capital da colônia, cercada pelos destroços do que deveria ser uma vitória fácil. Corpos estavam por toda parte, tanto do domínio quanto dos humanos. O custo de conquistar este pequeno mundo era impressionante. Ele gravou seu relatório ao Conselho Galáctico com mãos trêmulas. Os humanos lutaram como animais encurralados, disse ele. Todo civil era um soldado. Cada edifício era uma fortaleza. Tomamos a colônia, mas o preço foi muito mais alto do que se esperava. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Recomendo cautela em quaisquer operações futuras contra território humano. Essas criaturas não são o que acreditávamos que fossem. O Conselho recebeu seu relatório e o discutiu longamente. Muitos delegados ficaram preocupados com a notícia, mas o embaixador Virote permaneceu confiante. Uma colônia de agricultores desesperados não muda a verdade fundamental, argumentou. Os humanos são fracos, esta foi apenas a luta final de uma espécie em extinção. Deveríamos avançar com mais força, esmagar a resistência restante e reivindicar o que é nosso por direito. O Conselho votou pela autorização de um ataque maior. 3 frotas atacariam 3 colônias humanas simultaneamente. A força esmagadora quebraria qualquer espírito que restasse aos humanos. A ordem foi dada, as frotas partiram e, em algum lugar na escuridão do espaço, a humanidade observou e esperou, preparando-se para o que estava por vir. 3 frotas de domínio moveram-se através do espaço em direção a 3 colônias humanas. Cada frota carregava poder de fogo suficiente para reduzir um planeta a cinzas. Cada comandante estudou os relatórios de Nova Valência e preparou-se para a resistência. Desta vez, não haveria período de carência de 3 dias. Sem negociações, sem piedade, o almirante Kryes liderou a maior frota em direção à colônia de Harvest Prime. Ele havia solicitado esta tarefa pessoalmente. Após a humilhação de Nova Valência, ele queria provar que a humanidade poderia ser quebrada. Ele esmagaria esta colônia tão completamente que nenhum ser humano ousaria resistir ao domínio. Mais uma vez, o oficial de comunicação de Dot interrompeu seus pensamentos. Almirante, não estamos recebendo resposta dos canais diplomáticos humanos. Kryes assentiu. Ele esperava isso. Os humanos provavelmente estavam preparando suas defesas, reunindo seus agricultores e professores para outra posição. Desesperada. E quanto às frequências de emergência? Alguma comunicação? Nada, senhor. Silêncio completo. Isso foi estranho. Mesmo antes de Nova Valência, os humanos sempre estiveram ansiosos para conversar. Eles enviaram diplomatas para todas as reuniões. Eles responderam a todas as mensagens. A comunicação era uma das poucas coisas em que pareciam bons. Continue tentando, ordenou Kryes. Eles devem responder eventualmente. Mas o silêncio continuou. Horas se passaram, depois dias. As 3 frotas avançaram mais profundamente no território humano e nenhuma única voz humana respondeu aos seus chamados. Nenhum pedido diplomático. Nenhuma oferta de rendição. Nenhum pedido de paz. Apenas silêncio vazio e absoluto. Kryes começou a sentir algo que não sentia há muitos anos de serviço militar. Ele começou a sentir medo. No 4º dia, o silêncio quebrou,
mas não da maneira que se esperava. Relatórios pontiagudos vieram do espaço do domínio, não da fronteira, não de territórios contestados, do coração do próprio império. Almirante, estamos recebendo sinais de socorro do depósito de suprimentos de Ket, senhor. Comunicação perdida com Orbital Van. Estação, farol de emergência, ativado no combustível primário, reservado no sistema Tessian, Cris. Declarou sua exibição tática quando as luzes vermelhas de alerta começaram, espiando por todo o território do domínio. Os ataques aconteciam por toda parte, centenas de anos-luz atrás das linhas de frente, alvos que deveriam estar completamente seguros estavam sob ataque. Como isso é possível? Ele exigiu, não há naves humanas no espaço do domínio. Nossos sensores os teriam detectado. Senhor, disse lentamente seu oficial de sensores, os invasores estão usando tecnologia mais rápida que a luz que nunca vimos antes. Eles aparecem e desaparecem mais rápido do que podemos rastrear. Nossos sistemas não podem se prender a eles. Chris sentiu o frio se espalhar por seu corpo. Em 30 anos, a humanidade apresentou-se como uma espécie atrasada com tecnologia limitada. Seus navios eram lentos, suas armas fracas e suas defesas mínimas. Isso foi o que todos os relatórios de inteligência disseram. Os relatórios de inteligência estavam errados. Na estação do Conselho Galáctico, o pânico se espalhava. Os delegados que haviam rido das advertências de Keterou agora exigiam respostas. Como a humanidade escondeu suas verdadeiras capacidades por tanto tempo? Como eles enganaram todas as agências de inteligência da galáxia? O velho historiador foi convocado antes da sessão de emergência. Ele caminhou lentamente até a plataforma central. Seu corpo frágil se curvava com a idade, mas seus olhos ardiam com algo que poderia ser raiva. Você queria saber sobre os humanos, ele disse sem preâmbulos. Agora vou lhe contar o que tentei lhe dizer antes. Ele ativou um display que mostrava registros históricos humanos. Imagens de guerras travadas com armas primitivas. Batalhas que mataram milhões. Conflitos que marcaram seu mundo por gerações. Os humanos não temem a guerra, disse Keterou. Eles temem o que a guerra os faz tornar-se. Veja a história deles. Mais guerras do que qualquer espécie em nossos registros. Eles mataram mais membros de sua própria espécie do que a população total da maioria das espécies. As imagens continuaram. Mais guerras, mais mortes. Cidades em chamas, exércitos em confronto. A mesma espécie se destruindo repetidas vezes ao longo de sua história. Cada vez que abraçam a sua natureza violenta, quase se destroem. Eles chegaram perto da extinção várias vezes. Sempre por causa da própria agressão. Então eles fizeram uma escolha. Eles decidiram mudar. O seu pacifismo não é fraqueza. É a coisa mais difícil que eles já fizeram. É uma espécie em guerra com a sua própria natureza. Lutando todos os dias para ser melhor do que realmente é. O embaixador Virite levantou-se com raiva. Então por que eles esconderam sua tecnologia? Por que fingir ser fraco? Por que eles sabiam que isso iria acontecer? Respondeu Keterou. Eles sabiam que eventualmente algum tolo iria confundir sua restrição com fraqueza e atacá-los. Então eles se prepararam, silenciosamente e secretamente, durante 30 anos. Eles construíram armas, navios e defesas que nunca vimos. Esperávamos que eles nunca precisassem usá-los. A voz dos historiadores ficou mais baixa. Você forçou a mão deles. Você os fez escolher entre a destruição e se tornarem aquilo de que passaram gerações tentando escapar. E agora o monstro que eles mantinham enjaulado está livre. O diretor Shen assistiu ao caos se desenrolar a partir de um centro de comando na Terra. Os relatórios chegavam constantemente. As linhas de abastecimento do domínio estavam em colapso. Suas redes de comunicação estavam falhando. A sua população começava a entrar em pânico à medida que as notícias dos ataques se espalhavam. 30 anos de preparação estavam finalmente sendo postos em prática. Estaleiros ocultos produziram frotas que a galáxia nunca soube que existiam. Os cientistas desenvolveram uma tecnologia que fez os sistemas Dominion parecerem primitivos.
E milhões de soldados treinaram em segredo, esperando pelo dia que esperavam que nunca chegasse. O diretor, um de nossos oficiais, relatou que as 3 frotas do domínio voltaram atrás. Eles estão recuando para defender seu território natal. Deixe-os ir, disse Shen. Por enquanto, eles precisam entender o que estão enfrentando antes de continuarmos. Ela olhou para a exibição estratégica mostrando ataques em todo o espaço do domínio. Símbolos vermelhos Ma acertou cada ataque e destruiu o alvo. Cada mensagem enviada aos inimigos que pensavam que a humanidade era fraca. Eles queriam ver o que realmente somos. Ela disse calmamente. Eles tiveram 30 anos de paz. E jogaram fora porque pensaram que estávamos com medo. Agora eles aprenderão a verdade. Ela se virou para um oficial de comunicações. Abra um canal para o Conselho Galáctico. É hora de falarmos diretamente. A mensagem que se seguiu foi breve. Apenas 2 palavras, mas essas 2 palavras ecoariam pela galáxia nas gerações futuras. Nós tentamos. A mensagem da humanidade chegou ao Conselho Galáctico. Começou com silêncio, depois com trovões e depois com um horror que nenhuma espécie na galáxia tinha testemunhado antes. Os comandantes do domínio esperavam guerra convencional, batalhas de frota, invasões terrestres, os padrões padrão que toda civilização espacial seguia. A humanidade não lhes deu nada disso. Em vez disso, deram-lhes algo muito pior. Eles lhes deram lições de 10.000 anos de conflito humano. A primeira lição foi surpresa. Naves humanas apareceram sem aviso no coração dos seus sistemas, atingiram os seus alvos e desapareceram antes que as forças de defesa pudessem responder. Eles não lutaram por território. Eles lutaram para destruir a capacidade do inimigo de revidar. Centrais de energia, centros de comunicação, depósitos de combustível, tudo que mantinha a máquina de guerra do domínio funcionando tornou-se um alvo. A segunda lição foi o medo. Os soldados do domínio começaram a relatar ocorrências estranhas. As mensagens apareceram em seus dispositivos pessoais, escritas em seus próprios idiomas, sabendo detalhes sobre suas famílias e casas. As transmissões de propaganda interromperam os canais militares, mostrando imagens de vitórias humanas, de derrotas do domínio, da desesperança da resistência. O sono tornou-se impossível. Cada sombra continha um inimigo. Cada som sinalizava um ataque. O comandante Veth das forças terrestres do domínio tentou reunir suas tropas no planeta, Keshan Prime. Eles fortaleceram a capital com todas as armas disponíveis. 50.000 soldados estavam prontos para defender seu mundo natal. Os humanos não atacaram a cidade. Em vez disso, destruíram todas as estradas que levavam a ele. Cada linha de energia, cada estação de tratamento de água, cada fonte de alimentos e suprimentos, cercaram a cidade em silêncio e esperaram. Em 3 semanas, os defensores estavam morrendo de fome. Seu equipamento falhou sem energia. O moral deles desmoronou enquanto observavam a ajuda que nunca chegou. Quando as forças humanas finalmente entraram na cidade, a maioria dos soldados do domínio se renderam sem disparar um tiro. Esse padrão se repetiu em 100 mundos. O Conselho Galáctico de Xion assistiu com horror enquanto o poderoso domínio desmoronava. Espécies que antes zombavam da humanidade agora enviavam mensagens frenéticas implorando por garantias de que não seriam as próximas. Os mundos neutros selaram suas fronteiras e rezaram para que a tempestade passasse por eles. O embaixador Virite, antes tão confiante na superioridade do domínio, agora se escondia em um bunker seguro abaixo da estação do Conselho. Ele ordenou o ataque à humanidade. Ele os chamou de covardes. Ele garantiu a todos que eles não reagiriam. Agora ele não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os relatórios das linhas de frente. Frotas inteiras destruídas em minutos. Exércitos espalhados por inimigos que não conseguiram encontrar. A maior potência militar do setor foi reduzida a ruínas em menos de 3 meses. Ketaru visitou uma vez perto do fim. Você ainda não entendeu, disse o velho historiador calmamente. Você acha que se trata simplesmente de capacidade militar, de tecnologia e de tática. Virite olhou para ele com olhos vazios. O que mais há para entender?
Eles estão destruindo tudo. Eles estão demonstrando moderação, respondeu Ketaru. O embaixador riu amargamente. Contenção, eles mataram milhões de nossos soldados. Eles destruíram nosso império. Sim, e eles poderiam ter feito muito pior. A voz de Ketaru era grave. Tenho estudado seus registros mais de perto desde o início da guerra. Encontrei coisas que gostaria de não ter encontrado. Ele sentou-se em frente ao Coverin embaixador. Os humanos desenvolveram armas que fazem com que as nossas criações mais terríveis pareçam brinquedos de criança. Agentes biológicos que poderiam exterminar espécies inteiras. Armas de radiação que poderiam tornar os mundos inabitáveis durante milênios. Inteligências artificiais projetadas exclusivamente para calcular os métodos mais eficientes de genocídio. Virit olhou para ele, incrédulo. Eles criaram essas coisas durante suas guerras internas. Eles usaram algumas armas uns contra os outros. Eles viram os resultados. Ketaru balançou a cabeça lentamente. É por isso que escolheram o pacifismo. Não porque eles eram fracos. Porque eles estavam aterrorizados com seu próprio potencial. Então por que eles não usam essas armas agora? Porque eles ainda têm algum controle. Parte deles ainda se lembra porque trancaram o monstro em primeiro lugar. Mas a cada dia desta guerra esse controle enfraquece. Cada soldado que eles perdem. Cada planeta que eles devem destruir os aproxima de se tornarem aquilo que realmente temem. O diretor Shen sentou-se lendo relatórios de vítimas. As baixas humanas foram mínimas. Os militares se prepararam durante 30 anos. E essa preparação estava valendo a pena. Mas os números com os quais ela se importava eram as baixas inimigas muito altas. Muito alto, cada morte representava um fracasso. Cada cidade destruída significava mais trauma para os soldados que carregariam essas memórias para sempre. Os militares estavam vencendo. Mas a que custo para as pessoas que lutaram? A porta dela se abriu. O general Marcos, chefe de operações militares, entrou com outro relatório. A frota doméstica do domínio foi neutralizada. O governo deles está solicitando termos de rendição. Bom. Shen respondeu. Exceto a rendição. Crimes de guerra completos. Provações para liderança. Apoio à reconstrução econômica. Marcos hesitou. Alguns de nossos oficiais estão pressionando por termos mais duros. Eles querem ocupar permanentemente o espaço de domínio. Certifique-se de que eles nunca mais possam ameaçar ninguém. Shen olhou para ele severamente. E o que nos tornaríamos se fizéssemos isso? Conquistadores. Ocupantes. Tudo o que passamos 30 anos tentando não ser. Eles começaram esta guerra. Sim. E vamos acabar com isso. Mas vamos acabar com isso como humanos. Não como monstros. Ela se levantou e caminhou até a janela olhando para as estrelas. A galáxia está nos observando. Cada espécie está fazendo a mesma pergunta. Agora que a humanidade mostrou o que podemos fazer, o que escolheremos fazer a seguir? Ela se virou para encarar o general. Escolheremos a misericórdia. Escolheremos a moderação. Provaremos que somos mais do que a nossa capacidade de destruição. Porque se não o fizermos, tudo que os nossos antepassados lutaram, cada sacrifício feito para construir uma humanidade melhor, terá sido em vão. Marcos assentiu lentamente. Eu entendo. Diretor, transmitirei seus termos ao domínio. Depois que ele saiu, Shen permaneceu na janela. A guerra estava quase no fim. A humanidade havia vencido. Mas a verdadeira vitória que ela conhecia ainda não era certa, pois a vitória só viria quando o último soldado voltasse para casa e a humanidade conseguisse colocar o monstro de volta em sua jaula. O domínio se rendeu em uma manhã fria na capital de seu mundo natal. Os seus líderes assinaram os documentos numa cerimônia simples com a presença de oficiais humanos e membros do Conselho Galáctico. Não houve comemorações. Não há desfiles de vitória. Apenas eficiência silenciosa no negócio de acabar com uma guerra. Dentro de uma semana,
as forças humanas começaram a retirar-se dos territórios ocupados. Os prisioneiros foram libertados sem condições. A infraestrutura danificada recebeu materiais de reparação e assistência técnica. Equipes médicas trataram do domínio ferido. Soldados ao lado de suas próprias vítimas. A galáxia assistiu em confusão. Espécies em 100 mundos esperavam o inevitável. A humanidade havia vencido. Eles provaram ser a força mais militar no espaço conhecido. Agora eles iriam se expandir. Eles conquistariam. Eles tomariam o que era deles por direito de vitória. Mas a humanidade fez algo que ninguém previu. Eles foram para casa. O Conselho Galáctico convocou uma sessão de emergência para discutir o que chamou de problema humano. Mas desta vez o tom foi bem diferente. O medo tinha a zombaria substituída. O respeito substituiu o desprezo. E a profunda confusão substituiu a certeza. O diretor Shen dirigiu-se a eles pessoalmente. Aparecendo na plataforma central por meio de uma projeção holográfica, ela parecia cansada. A guerra envelhecera, mas seus olhos permaneciam claros e firmes. Eu sei que você tem dúvidas, ela começou. Vou respondê-las da forma mais honesta que puder. O embaixador Virite foi agora destituído da maior parte dos seus títulos e enfrenta julgamento pelo seu papel no início da guerra. Falou do seu lugar na galeria. Por que você parou? Você poderia ter levado tudo. Nosso território, nossos recursos, nossas próprias vidas estavam em suas mãos. Shen olhou para ele por um longo momento antes de responder, porque nunca foi isso que queríamos. Murmúrios se espalharam pela câmara. Shen levantou a mão em silêncio. Durante 30 anos, evitamos todos os conflitos. Prestamos homenagens, recuamos, pedimos desculpas pelos insultos e durante todo esse tempo nos fizemos a mesma pergunta todos os dias. Que tipo de espécie queremos ser? Ela começou a andar devagar, assim como Virite havia feito nesta mesma câmara meses atrás, quando chamou a humanidade de covardes. Sabemos do que somos capazes, vimos, vivemos. A nossa história está escrita no sangue de milhares de milhões de pessoas da nossa espécie, mortos pelos seus semelhantes e por guerras que não serviram para nenhum propósito de destruição. A Câmara estava absolutamente silenciosa agora. Cada geração de humanos enfrenta a mesma escolha. Aceitamos nossa natureza violenta? Pegamos o que queremos pela força? Tornamo-nos os monstros que sempre tivemos potencial para ser? Ela balançou a cabeça. Ou escolhemos algo mais difícil? Escolhemos ser melhores? Ela parou de andar e encarou o conselho. Diretamente. Você nos forçou a lutar. Não queríamos esta guerra. Fizemos todo o possível para evitá-lo, mas quando você não nos deu outra opção, mostramos o que a humanidade pode fazer quando as jaulas se abrirem, sua voz endureceu. Agora observe-nos fechá-lo novamente. Keteru levantou-se lentamente de sua cadeira. Pela primeira vez desde o início da guerra, havia algo parecido com a esperança em seus olhos antigos. Você realmente pretende se retirar? Voltar às suas fronteiras e não pedir nada em troca? Pedimos apenas uma coisa. Shen respondeu. Lembre-se do que você viu. Lembre-se do que escolhemos não fazer. E lembre-se de que nossa moderação é um presente que damos a nós mesmos tanto quanto damos a você. Ela olhou ao redor da câmara para as centenas de espécies ali representadas. Nós não somos seus protetores. Nós não somos seus governantes. Nós não somos seus deuses. Somos simplesmente humanos, tentando todos os dias ser dignos da civilização que os nossos antepassados sonharam construir. A projeção tremeluziu ligeiramente enquanto Shen se preparava para desconectar. Você nos chamou de covardes porque não lutaríamos. Agora você sabe a verdade. Nunca tivemos medo de você. Tínhamos medo de nos tornarmos o que éramos e ainda somos. Suas palavras finais ficaram no ar. O monstro está de volta à sua jaula. Pretendemos mantê-lo lá, mas sugerimos que você não faça nada que nos faça reconsiderar essa escolha. A projeção desapareceu. A câmara permaneceu em silêncio por um longo tempo.
3 meses depois, o Conselho Galáctico reclassificou oficialmente a humanidade nos seus registros. Eles não estavam mais listados como espécies de presas ou espécies ameaçadas ou qualquer uma das categorias padrão que existiam há milênios. Em vez disso, uma nova classificação foi criada especificamente para eles. O termo oficial continha espécies de ápice, mas aqueles que testemunharam a guerra tinham seu próprio nome para o que a humanidade realmente era. Eles o chamavam de aqueles que lutam contra si mesmos. Chururu adicionou uma entrada final aos seus registros históricos antes de se aposentar da vida pública. Dizia simplesmente que o maior inimigo da humanidade nunca foi uma ameaça externa. Seu maior inimigo é a escuridão dentro de sua própria natureza. Todos os dias, travam uma guerra contra si próprios, contra a sua capacidade de crueldade, contra o seu potencial de destruição e, de forma impossível, continuam a vencer. Esta é a sua verdadeira força, não as suas armas, não a sua tecnologia, não o seu gênio militar. Seus verdadeiros a força é sua luta sem fim para serem melhores do que são. Na Terra, a vida lentamente voltou ao normal. Os soldados voltaram para casa, para suas famílias. Os cientistas voltaram à pesquisa pacífica. Os estaleiros escondidos fecharam as portas, esperançosamente, para sempre. O diretor Shen se aposentou 1 ano após o fim da guerra. No seu último dia no cargo, ela ficou mais uma vez à janela do seu centro de comando, olhando para um mundo que conseguirá evitar tornar-se aquilo que mais temia. Conseguimos, ela sussurrou para si mesma. Mostramos-lhes o monstro e depois provamos que somos mais do que os nossos piores impulsos. Ela apagou as luzes e saiu do quarto. Lá dentro, o Sol estava nascendo sobre um planeta que havia travado uma guerra entre as estrelas e escolhido, no final, simplesmente voltar para casa. Em algum lugar da galáxia, outras espécies ainda debatiam o que realmente era a humanidade, mas os humanos já sabiam a resposta. Eles eram uma espécie em guerra com a sua própria natureza, e cada dia que ganhavam essa guerra era uma vitória maior do que qualquer conquista alguma vez poderia ser. O domínio se rendeu em uma manhã fria na capital de seu mundo natal. Os seus líderes assinaram os documentos numa cerimônia simples com a presença de oficiais humanos e observadores. Não houve celebrações, nem desfiles de vitória, apenas eficiência silenciosa na tarefa de acabar com uma guerra. Dentro de uma semana, as forças humanas começaram a retirar-se dos territórios ocupados. Os prisioneiros foram libertados sem condições. A infraestrutura danificada recebeu materiais de reparação e assistência técnica. Equipes médicas trataram do domínio ferido. Soldados ao lado de suas próprias vítimas. A galáxia assistiu em confusão. Espécies em 100 mundos esperavam o inevitável. A humanidade havia vencido. Eles provaram ser a força militar mais generosa e o espaço conhecido. Agora eles iriam expandir, eles iriam conquistar, eles iriam tomar o que era deles por direito de vitória. Mas a humanidade fez algo que ninguém previu. Eles foram para casa. O Conselho Galáctico convocou uma sessão de emergência para discutir o que chamaram de problema humano, mas desta vez o tom foi muito diferente. O medo substituiu a zombaria, o respeito substituiu o desprezo e a confusão profunda substituiu a certeza. O diretor Shen dirigiu-se a eles pessoalmente, aparecendo na plataforma central por meio de uma projeção holográfica. A guerra envelhecera, mas seus olhos permaneciam claros e firmes. Eu sei que você tem dúvidas, ela começou. Vou respondê-las da forma mais honesta que puder. O embaixador Virite foi agora destituído da maior parte dos seus títulos e enfrenta julgamento pelo seu papel no início da guerra. Falou do seu lugar na galeria. Por que você parou? Você poderia ter levado tudo, nosso território, nossos recursos, nossas próprias vidas estavam em suas mãos. Shen olhou para ele por um longo momento antes de responder, porque nunca foi isso que queríamos. Murmúrios se espalharam pela câmara. Shen ergueu a mão pedindo silêncio. Durante 30 anos, evitamos todos os conflitos. Prestamos homenagem, recuperamos, pedimos desculpas pelos insultos e durante todo esse tempo, nos fizemos a mesma pergunta todos os dias. Que tipo de espécie queremos ser?
Ela começou a andar devagar, assim como Virite havia feito nesta mesma câmara meses atrás, quando chamou a humanidade de covardes. Sabemos do que somos capazes, vimos, vivemos. A nossa história está escrita no sangue de milhares de milhões de pessoas da nossa espécie, mortos pelos seus semelhantes e por guerras que não serviram para nada, excepto a destruição. A Câmara estava absolutamente silenciosa agora. Cada geração de humanos enfrenta a mesma escolha. Aceitamos nossa natureza violenta? Pegamos o que queremos pela força? Tornamo-nos os monstros que sempre tivemos potencial para ser? Ela balançou a cabeça. Ou escolhemos algo mais difícil? Escolhemos ser melhores? Ela parou de andar e encarou o conselho diretamente. Você nos forçou a lutar. Não queríamos esta guerra. Fizemos todo o possível para evitá-lo, mas quando você não nos deu outra opção, mostramos o que a humanidade pode fazer quando as jaulas estão com a voz endurecida. Agora observe-nos fechá-lo novamente. Ketaru levantou-se lentamente de seu assento. Pela primeira vez desde o início da guerra, havia algo parecido com a esperança em seus olhos antigos. Você realmente pretende se retirar? Voltar às suas fronteiras e não pedir nada em troca? Pedimos apenas uma coisa. Shen respondeu. Lembre-se do que você viu. Lembre-se do que escolhemos não fazer. E lembre-se de que nossa moderação é um presente que damos a nós mesmos tanto quanto damos a você. Ela olhou ao redor da câmara para as centenas de espécies ali representadas. Nós não somos seus protetores. Nós não somos seus governantes. Nós não somos seus deuses. Somos simplesmente humanos, tentando todos os dias ser dignos da civilização que os nossos antepassados sonharam construir. A projeção tremeluziu ligeiramente enquanto Shen se preparava para desconectar. Você nos chamou de covardes porque não lutaríamos. Agora você sabe a verdade. Nunca tivemos medo de você. Tínhamos medo de nos tornarmos o que éramos e ainda somos. Suas palavras finais ficaram no ar. O monstro está de volta à sua jaula. Pretendemos mantê-lo lá, mas sugerimos que você não faça nada que nos faça reconsiderar essa escolha. A projeção foi criada. A Câmara permanece em silêncio por muito tempo. 3 meses depois, o Conselho Galáctico reclassificou oficialmente a humanidade nos seus registros. Eles não estavam mais listados como espécies de presas ou espécies ameaçadas ou qualquer uma das categorias padrão que existiam há milênios. Em vez disso, uma nova classificação foi criada especificamente para eles. O termo oficial continha espécies de ápice, mas aqueles que testemunharam a guerra tinham seu próprio nome para o que a humanidade realmente era. Eles o chamavam de aqueles que lutam contra si mesmos. Toru adicionou uma entrada final aos seus registros históricos antes de se aposentar da vida pública. Dizia simplesmente que o maior inimigo da humanidade nunca foi uma ameaça externa. Seu maior inimigo é a escuridão dentro de sua própria natureza. Todos os dias, travam uma guerra contra si próprios, contra a sua capacidade de crueldade, contra o seu potencial de destruição e, de forma impossível, continuam a vencer. Esta é a sua verdadeira força, não as suas armas, não a sua tecnologia, não o seu gênio militar. Sua verdadeira força é a luta sem fim para serem melhores do que são. Na Terra, a vida lentamente voltou ao normal. Os soldados voltaram para casa, para suas famílias. Os cientistas voltaram à pesquisa pacífica. Os estaleiros escondidos fecharam as portas, esperançosamente, para sempre. O diretor Shen se aposentou 1 ano após o fim da guerra. No seu último dia no cargo, ela ficou mais uma vez à janela do seu centro de comando, olhando para um mundo que conseguirá evitar tornar-se aquilo que mais temia. Conseguimos, ela sussurrou para si mesma. Mostramos-lhes o monstro e depois provamos que somos mais do que os nossos piores impulsos. Ela apagou as luzes e saiu do quarto. Lá dentro, o Sol estava nascendo sobre um planeta que havia travado uma guerra entre as estrelas e escolhido, no final, simplesmente voltar para casa. Em algum lugar da galáxia, outras espécies ainda debatiam o que realmente era a humanidade, mas os humanos já sabiam a resposta. Eles eram uma espécie em guerra com a sua própria natureza,
e cada dia que ganhavam essa guerra era uma vitória maior do que qualquer conquista alguma vez poderia ser. A verdadeira guerra começou 3 dias depois que a mensagem da humanidade chegou ao Conselho Galáctico. Começou com silêncio, depois com trovões e depois com um horror que nenhuma espécie na galáxia tinha testemunhado antes. Os comandantes do domínio esperavam guerra convencional, batalhas de frota, invasões terrestres, os padrões padrão que toda civilização espacial seguia. A humanidade não lhes deu nada disso. Em vez disso, deram-lhes algo muito pior. Eles lhes deram lições de 10.000 anos de conflito humano. A primeira lição foi surpresa. As naves humanas apareceram sem aviso no coração dos sistemas de domínio, atingiram os seus alvos e desapareceram antes que as forças de defesa pudessem responder. Eles não lutaram por território. Eles lutaram para destruir a capacidade do inimigo de revidar. Centrais de energia, centros de comunicação, depósitos de combustível, tudo que mantinha a máquina de guerra do domínio funcionando tornou-se um alvo. A segunda lição foi o medo. Soldado do domínio S começaram a relatar ocorrências estranhas. As mensagens apareceram em seus dispositivos pessoais, escritas em seus próprios idiomas, sabendo detalhes sobre suas famílias e casas. As transmissões de propaganda interromperam os canais militares, mostrando imagens de vitórias humanas, de derrotas de domínio, da desesperança da resistência. O sono tornou-se impossível. Cada sombra continha um inimigo. Cada som sinalizava um ataque. O comandante Veth das forças terrestres do domínio tentou reunir suas tropas no planeta, Keshan Prime. Eles fortaleceram a capital com todas as armas disponíveis. 50.000 soldados estavam prontos para defender seu mundo natal. Os humanos não atacaram a cidade. Em vez disso, destruíram todas as estradas que levavam a ele. Cada linha de energia, cada estação de tratamento de água, cada fonte de alimentos e suprimentos, cercaram a cidade em silêncio e esperaram. Em 3 semanas, os defensores estavam morrendo de fome. Seu equipamento falhou sem energia. O moral deles desmoronou enquanto observavam a ajuda que nunca chegou. Quando as forças humanas finalmente entraram na cidade, a maioria dos soldados do domínio se rendeu sem disparar um tiro. Esse padrão se repetiu em 100 mundos. O Conselho Galáctico de Xion assistiu com horror enquanto o poderoso domínio desmoronava. Espécies que antes zombavam da humanidade agora enviavam mensagens frenéticas implorando por garantias de que não seriam as próximas. Os mundos neutros selaram suas fronteiras e rezaram para que a tempestade passasse por eles. O embaixador Virite, antes tão confiante na superioridade do domínio, agora se escondia em um bunker seguro abaixo da estação do Conselho. Ele ordenou o ataque à humanidade. Ele os chamou de covardes. Ele garantiu a todos que eles não reagiriam. Agora ele não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os relatórios das linhas de frente. Frotas inteiras destruídas em minutos. Exércitos espalhados por inimigos que não conseguiram encontrar. A maior potência militar do setor foi reduzida a ruínas em menos de 3 meses. Keteru visitou uma vez perto do fim. Você ainda não entendeu, o velho historiador tem razão. Você acha que se trata simplesmente de capacidade militar. Sobre tecnologia e táticas. Virite olhou para ele com olhos vazios. O que mais há para entender? Eles estão destruindo tudo. Eles estão mostrando moderação. Keteru respondeu. O embaixador riu amargamente. Restrição. Eles mataram milhões de nossos soldados. Eles destruíram nosso império. Sim, e eles poderiam ter feito muito pior. A voz de choro era grave. Tenho estudado seus registros mais de perto desde o início da guerra. Encontrei coisas que gostaria de não ter encontrado. Ele sentou-se conosco do embaixador encolhido. Os humanos desenvolveram armas que fazem com que as nossas criações mais terríveis pareçam brinquedos de criança. Agentes biológicos que poderiam exterminar espécies inteiras. Armas de radiação que poderiam tornar os mundos inabitáveis durante milênios. Inteligências artificiais projetadas exclusivamente para calcular os métodos mais eficientes de genocídio. Virite olhou para ele, incrédulo. Eles criaram essas coisas durante suas guerras internas.
Eles usaram alguns deles um contra o outro. Eles viram os resultados. Keteru balançou a cabeça lentamente. É por isso que escolheram o pacifismo. Eles eram fracos. Porque eles estavam aterrorizados com seu próprio potencial. Então por que eles não usam essas armas agora? Porque eles ainda têm algum controle. Parte deles ainda se lembra por que trancaram o monstro em primeiro lugar. Mas a cada dia desta guerra, esse controle enfraquece. Cada soldado que perdem, cada planeta que devem destruir, aproxima-os de se tornarem aquilo que realmente temem. A diretora Shen estava sentada sozinha em seu escritório, lendo relatórios de vítimas. As baixas humanas foram mínimas. Os militares se prepararam durante 30 anos e essa preparação estava acontecendo. Mas os números com os quais ela se importava eram as baixas inimigas muito altas. Muito alto, cada morte representava um fracasso. Cada cidade destruída significava mais trauma para os soldados que carregariam essas memórias para sempre. Os militares estavam vencendo. Mas a que custo para as pessoas que lutaram? A porta dela se abriu. General Marcos, chefe de operações militares, inscrito com outro relatório. A Dominion Home Fleet foi neutralizada, disse ele. O governo deles está solicitando termos de rendição. Bom, respondeu Shen, exceto a rendição. Todas as provações militares pela liderança. Apoio à reconstrução econômica. Marcos hesitou. Alguns de nossos oficiais estão pressionando. Por termos mais duros. Eles querem ocupar o espaço do domínio permanentemente, para garantir que nunca mais possam ameaçar ninguém. Shen olhou para ele severamente. E o que nos tornaríamos se fizéssemos isso? Conquistadores, ocupantes. Tudo que passamos 30 anos tentando não ser. Eles começaram esta guerra. Sim, e vamos acabar com isso. Mas acabaremos com isso como humanos, não como monstros. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as estrelas. A galáxia está nos observando. Cada espécie está fazendo a mesma pergunta. Agora que a humanidade mostrou o que podemos fazer, o que escolheremos fazer a seguir? Mas a verdadeira vitória, ela sabia, ainda não era certa. Essa vitória só viria quando o último soldado voltasse para casa e a humanidade conseguisse colocar o monstro de volta em sua jaula.